Bom dia, gente! Hoje nós estamos num lugar diferente, para uma aula diferente. Nós estamos na biblioteca da escola para a gente fazer uma aula diferente, ok? Então, a aula de hoje, ela é fundamentada, ela está embasada no diagnóstico da prova Paraná. Então, observando o desempenho de vocês na prova Paraná, que vocês fizeram há esses dias atrás, observou-se que um descritor em específico, que é o D8, já eu vou falar sobre ele, vocês tiveram um baixo desempenho. Então, este momento é para isso, para que vocês possam evoluir nesse descritor em específico, tá certo? Então, este descritor é o descritor D8, olha aqui, que ele estabelece a relação entre a tese e os argumentos oferecidos para sustentá-la. E vocês, não só a turma de vocês, mas os outros terceiros anos também tiveram dificuldades nesse descritor, mas vocês ficaram com 34,21. Então foi esse descritor que vocês obtiveram menor desempenho na prova Paraná. Então, a partir disso, essa aula vai ter como objetivo desenvolver a capacidade de vocês de identificar a tese de um texto argumentativo e reconhecer argumentos que contribuem efetivamente para a sua sustentação. Então, para que isso, o objetivo então dessa atividade é elevar o número de estudantes capazes de estabelecer corretamente a relação entre tese e argumentos. Então, essa atividade que eu desenvolvi, que já está aí na mão de vocês, é para isso, para que vocês evoluam, para que vocês consigam entender por que aqueles argumentos, estes argumentos e não outros, são capazes de defender a tese que está ali. Porque muitas vezes vocês conseguem identificar a tese, mas não conseguem sustentar essa tese por meio dos argumentos necessários. Ok? Então, durante essa aula, o objetivo dela vai ser esse, ok? Quais argumentos estabelecem relação com a tese para poder sustentar? Aí, então, vocês estão organizados em grupos, certo? Esses grupos, eles foram organizados de acordo com o nível de vocês, quais alunos que têm maior dificuldade, juntamente com os alunos que têm menores dificuldades, e por isso que cada grupo tem um aluno monitor. Esse aluno monitor, ele vai ajudar a questionar vocês. Não somente eu vou circular pela sala e fazer questionamentos, mas este aluno monitor também vai poder questionar vocês, direcionar, ok? Mas para isso, não é só o aluno monitor que irá ali trabalhar, efetivamente. Vocês vão contribuir com respostas, com opiniões, ok? Então, aqui é um momento efetivo, todo mundo irá pensar, ok? E aí, vocês vão registrar as decisões de vocês aí na atividade, ok? Então, antes de nós iniciarmos a atividade, eu quero que vocês respondam aqui para mim. O que é uma tese? Vamos retomar isso. O que é uma tese? Fala aí. É a opinião defendida pelo autor. Muito bem, a tese é a opinião defendida pelo autor. Alguém quer falar mais alguma coisa? Não? É isso, né? E quem vai me dizer, então, o que é um argumento? Professora, é uma ideia que ajuda a defender a opinião. Isso, então são ideias ali que o autor tem que colocar para defender a opinião. Então essas ideias, elas têm que estarem articuladas com os argumentos, com a tese defendida. Então os argumentos, eles têm que estar ali de acordo com a tese defendida. E é isso que vocês vão ver aí na atividade. É isso que vocês vão fazer na atividade. Porque tem vários argumentos aí. E alguns que defendem a tese, que ajudam a defender a tese, e outros que não. Então vocês vão observar aí quais que ajudam a defender a tese. Então todo mundo peguem aí a atividade pra gente ler a introdução para realizar essa atividade, ok? Vocês entenderam, né, a missão dessa atividade. Então, o aluno monitor vai ajudar a selecionar, fazendo questionamentos sobre quais argumentos ajudam a defender a tese, certo? E quais argumentos não ajudam a defender essa tese, certo? Então, uma troca de decisões entre vocês. Todo mundo lendo a introdução.
Na obra O Contrato Social, o filósofo Jean-Jacques Rousseau defende que as convivências em sociedade exigem regras e responsabilidades compartilhadas entre os cidadãos. No contexto brasileiro, a participação de adolescentes em atos infracionais graves tem intensificado os debates acerca da responsabilização penal dos jovens. Diante dessa realidade, a redução da maioridade penal deve ser aprovada, pois muitos adolescentes possuem consciência das consequências de seus atos. E a medida pode contribuir para fortalecer a percepção de justiça na sociedade. Então, a primeira questão que vocês irão responder aí é identificar qual é a tese defendida pelo autor. E vão escrever aí nessas linhas. Opa. A segunda questão, vocês têm aí 7 argumentos. 8, né? 8 argumentos. Vocês vão escolher 2 que podem defender a tese que vocês encontraram e 2 argumentos que não ajudam a defender essa tese e vão justificar, ok? Tem espaço aí para vocês justificarem. Então, neste momento, vocês vão debater. Eu vou passar pelos grupos. Se precisar de ajuda, vocês me falem. E daqui a pouco eu vou questionar vocês quais que vocês escolheram e não escolheram, ok? Grande parte da população apoia, não é verdade final, certo? Só que tem certa parcela que não apoia isso. Como? Mas isso aí não fala sobre o adolescente ter a consciência do que ele faz. Vocês acham? Eu voto nessa É, isso que a gente vai colocar. Deixa eu marcar aqui. Tem que justificar, tá, gente? Não esquece. tá bom. Obrigado. Certinho. Esquece de justificar. Porque da escolha e da não escolha. Aqui? Já decidimos já. Já decidiram os argumentos? E daí vocês justificam o porquê da escolha. E escolha 2 que vocês não utilizariam o porquê, tá? Daí vocês justificam também. Mas eu acho que você pensa errado, porque tem mais alternativas aí de cair. Só que não é nada. Mas é uma grande debate. Não, mas você leu que isso não vai fazer não deveria ser essa. Tá bastante porque você acha que é assim. É porque você acha que mais conseguia, né? Mas gera debate. Porque ela fala sobre debate. Sim,
muito menor da cidade penal. Ela passa a sensação de intimidade muito menor crime comparado com a pessoa muito maior. Essa sensação, ela existe ou não? Para nós o argumento é aceito. Vocês já escolheram, então? Sim, a sensação de impunidade. O argumento que vocês escolheram? Qual é? Pode repetir, por favor? Então, esse é o argumento que vocês iriam defender. E vocês podem me explicar? Não chegaram ainda? A conclusão, ótimo. É só a base da resposta. Mas eu acho que o que vocês estavam dizendo aqui, o debate de vocês, é por aí mesmo, tá? Então é só vocês conseguirem esquematizar para colocar no papel, mas é por aí. Oi? É. Já escolheram os argumentos? Quais argumentos vocês escolheram? A gente escolheu a A porque muitos adolescentes, muitos jovens, mesmo que não tenham atingido a maioridade, que é prevista pela lei, que é de 18 anos, têm sim consciência dos seus atos, dos seus erros e as consequências que aquilo pode gerar para eles. Então, mesmo que, por exemplo, tenha 17, tenha 16, eles já têm a maturidade de poder ter aquela disimular o que é certo ou o que é errado. Ok. Gente, vamos ouvir aqui um pouquinho. Você pode falar novamente, Vinícius? A gente escolheu a letra A como um argumento válido, porque além de reforçar a tese, muitos adolescentes que mesmo que não tenham atingido a maioridade, que é prevista pela lei, que é 18 anos, tem sim já a síntese do que é errado ou do que é certo. Por exemplo, mesmo que um adolescente, um jovem tenha 16 ou 17 anos, ele tem sim a consciência do que é certo e do que é errado, né? E muitos, mesmo sabendo o que é errado, vai lá e faz. Então eu acredito que sim, que esse argumento é um argumento válido, né, da redução da maioridade, porque os adolescentes já têm mesmo, né, não ter uns 18 anos, a consciência, né, do que é errado. Isso mesmo. É um tema bastante polêmico, né, gente? Gera bastante discussões, bastante opiniões, e eu acho que dá para ter bastante argumentos aí para vocês posicionarem diante dessa tese, não é? Vocês querem falar mais alguma coisa? E o argumento que a gente não escolheu foi a letra G, porque aqui fala da maioria dos atos infracionados cometidos por adolescentes não envolve crimes violentos e não condiz, não é coerente com o tema, pois o tema está falando da aprovação da maioridade penal, justamente por conta que acontecem muitos crimes violentos com esses adolescentes menores de idade, então não vem de acordo com a tese, não defende o que a tese está apresentando, então não seria um argumento plausível para se usar na hora de fazer a tese. Bem, gente, perfeito. Muito bem. Vamos ver aqui, caso. Os meninos, depois nós vamos para as meninas. E aí, qual que vocês escolheram? Porque a gente chegou a escolher os argumentos que a gente acha que mais melhor defendeu a tese é o A e A gente buscou a alternativa aí porque está sobre a responsabilidade penal, mas a gente pode fazer a percepção de justiça do cidadão. Ou seja, tipo, tem jovens de 16 anos que acabam cometendo crimes e acabam percebendo que a justiça não faz nada contra eles. Isso é uma questão de justiça. Achar que não vai ser impune, né? essa ideia de que a pessoa já perde toda a ideia de justiça social por si só, tudo. Porque algumas vezes muitos adolescentes, na realidade do Brasil, acabam cometendo crime achando que pode estar impune e tudo, e a ideia de justiça pode ficar mais fragilizada, assim. E a que é muitos adolescentes possuem consciência das consequências dos seus atos, já diz por si só, já é auto-explicativo, que é algo que ele defende muito bem e que eu acredito que seja verdade. Que muitos adolescentes, tipo, a sociedade hoje em dia ensina desde pequeno o que é errado, o que é certo, e algumas certa idade já tem completamente noção. São responsáveis, já tem a noção. Exatamente. O que a gente chegou a não escolher foi a G e a H, que é a G, que é dos atos infracionais cometidos por adolescentes não envolve crimes violentos. Isso aqui não chega a explicar, não ajuda a defender nada, porque não é coeso com aquilo que está no texto. E mesmo que seja algo, tem um ponto ali,
não é por conta que a maior parte dos crimes não envolve violência, que o resto não pode ser ignorado. E a H, que é o debate sobre a redução da maioridade penal, isso aqui não ajuda a defender nada, que só mostra que teve uma divisão de opiniões entre profissionais, especialistas na área, então não ajuda a defender nenhum tipo de argumento. Muito bem, gente. Conseguiram chegar aí no objetivo da atividade. Muito bem. E aqui, gente, quais argumentos vocês escolheram? A gente escolheu o argumento A e o E para colocar como argumento no texto, porque no A diz que muitos adolescentes já sabem o que faz, né? Igual a nossa idade mesmo, a gente já sabe o que é errado e o que é certo. E a gente colocou a E, porque a gente realmente acha que se tivesse isso, tipo, essa justiça de colocar quem faz criminalidade na delegacia, na prisão, ia ser mais rígida a justiça, as pessoas iam levar mais a sério, porque as pessoas não levam tão a sério isso. Foi essa que a gente colocou como... Muito bem, gente. Eu acho que a maioria todos os grupos, acho que todos os grupos escolheram os mesmos argumentos, vocês souberam muito bem defendê-los, e é isso que está pedindo no descritor que vocês tiveram maior dificuldade, que é o D8. Então, vocês precisam pensar do jeitinho que vocês pensaram agora. Quais argumentos estão defendendo essa tese, certo? Então, quando vocês forem fazer as provas diagnósticas, as provas em sala de aula, né? Vai ser daqui a uns dias. Vocês precisam embasar do jeito que vocês embasaram agora aqui. Este argumento consegue defender essa tese, ok? Então, hoje vocês conseguiram dar conta do recado. Vamos ver se no dia das avaliações vocês conseguirão também, tá bom? Fechou? Ótimo.